Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento e hoje nós vamos tratar sobre criação de indicadores. Isso mesmo, bem legal, né? Vocês falam assim: Davidson, você está trazendo muito conceito, eu quero saber como é que eu vou criar indicadores, como é que eu vou idealizar esse indicador para o meu setor. É agora que nós vamos fazer isso. Lembra que nós primeiro mapeamos os processos, simplesmente listando as macroatividades de um processo. Isso, claro, você vai fazer para todos os processos do setor que vocês escolherem para mapear. Depois, nós somos pessimistas e avaliamos todas as possibilidades de falha, ou seja, todos os riscos que podem ter em cada uma daquelas etapas ali. Uma etapa pode ter mais de um risco, tá? Ok? Ou pode também não ter nenhum, né? Não quer dizer que aquela etapa possa ocorrer algum problema, ok? E por fim, nós vamos definir os indicadores. Os indicadores são pontos de controle que nós precisamos criar para monitorar essas etapas do processo e também os seus riscos. Vamos dar uma olhada como é que faz isso? Por exemplo, no nosso processo de produção do bolo, eu tenho aqui os riscos: não ter todos os itens, esquecer de misturar algum ingrediente, faltar gás e queimar o bolo. Para essa segunda etapa aqui, que é organizar os itens, eu posso não ter todos os itens. Eu teria algum indicador para controlar isso, por exemplo? Bom, pode ser. Vamos dar uma olhadinha? Eu teria uma acuracidade de estoque. Que indicador é esse? Então, ele compara o que está no estoque físico com o que tem no sistema. Então, toda vez que eu consultar o sistema para verificar se eu tenho todos os itens, eu vou avaliar ali no meu sistema, procurar os itens, fazer meu pedido, e aí ele vai dizer se no meu estoque físico tem aquilo. Então, a acuracidade de estoque é quanto mais aderente o físico estiver ao sistêmico, melhor. Então, quanto maior, melhor. É em percentual que se mede esse indicador, ok? Tem um outro indicador também, mas esse indicador também, e no caso esse indicador é da logística também, ou da área de suprimentos, né? Cada empresa tem um termo para chamar esse setor, que é o indicador de cobertura de estoque. Ele diz quanto tempo aquele estoque que eu tenho vai durar. É simplesmente isso. Então, eu tenho alguns indicadores que podem medir esse risco aí, tá? Que podem monitorar esse risco e fazer com que eu tenha sempre todos os itens disponíveis ali para produção, para organizar, né, os ingredientes do meu bolo, ok? Então, tem alguns indicadores para controlar esse risco, ok? E para gerir ele melhor, para evitar que falte, né, esses itens no momento da produção, ok? Vamos ver o outro. Misturar ingredientes. Esquecer de misturar algum ingrediente. Tem algum indicador que eu possa criar para isso? Nesse caso aqui nós não colocamos. Pode ter, por exemplo, itens de controle, como um checklist, para não esquecer de misturar algum ingrediente, ok? Faltar gás. Para essa etapa de colocar na forma e assar, pode-se faltar o gás. Tem algum item aí tem algum indicador aí que me faça gerir melhor, controlar melhor isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser também que eu tenha uma etapa ali de controle para esse processo, mesmo não sendo um indicador. Por exemplo, colocar um medidor de gás ali no meu botijão, para saber o nível que está sempre que eu faço o bolo, ok? Então, não necessário, nem tudo precisa de um indicador, precisa ser medido por um indicador. Às vezes, apenas um item de controle que você coloca no seu processo já te ajuda a garantir que aquele risco ele seja controlado, tá? Agora, se o risco for muito crítico, aí vocês precisam controlar esse risco, tá? E ele vai precisar de indicador. Queimar o bolo, né? Retirar o bolo do forno e colocar em um recipiente. Pode ter o risco de queimar o bolo. Se o índice disso de queima de bolo foi muito alto, nós levantarmos um histórico e as nossas perdas financeiras por queima de bolo for muito alta, bom, é crítico, vale a pena criar um indicador.
E aí eu teria um índice de bolos queimados, ou até um índice de retrabalho, né? Porque aquele bolo ali, eu vou ter que produzir novos bolos, uma vez que aqueles queimaram, ok? Então imaginem indicadores como pontos de controle, como ferramentas para controlar aquele risco ali, aquela atividade, ok? Para mensurar, controlar e gerir a atividade. Entendam isso, ok? Vocês viram que é bem simples criar indicadores. Não tem nenhum mistério com isso. Uma vez que você sabe qual é a atividade, qual é o risco, e se aquele risco é crítico ou não para o seu processo, você consegue criar um indicador para aquilo, ok? E só para não deixar de lado, vamos ver agora como fica o DNA de um desses indicadores que nós criamos. Vamos olhar? O índice de bolos queimados. Vamos ver como pode ser o DNA desse indicador? O tipo de indicação é quanto menor, melhor. Claro, quanto menos bolos queimados, melhor. Isso mesmo, né? O acumulado é uma média. Eu tenho que fazer uma média do mensal. Eu poderia fazer uma soma? Sim. Se a minha unidade de medida, que nesse caso eu vou mostrar aqui, for em quantidade, ok, pode ser a soma do mensal. Mas nesse caso, o meu é a média. Eu quero saber qual o índice de bolos queimados em relação ao total de bolos que eu produzi, que foram para a produção. Por exemplo, foi para a produção 100 bolos. Eu comecei a produzir 100 bolos. Desses 100, eu deixei queimar 10 bolos. Então, o meu índice de bolos queimados é de 10%. E ao final do ano, eu tenho que fazer uma média de todos os resultados mês a mês para se saber o meu resultado acumulado final. Tá? Minha média final. Ok? Então, a unidade de medida pode aí, sim, influenciar o tipo de acumulado. Tá? Fórmula. Nada mais é que o total de bolos queimados dividido pelo total de bolos que foram para a produção, vezes 100. Né? Não tem muito mistério. A fórmula de cálculo, a métrica desse indicador é bem simples. Ok? Composição. Todos os bolos produzidos que chegaram à etapa de assar. Então, o que é que compõe? O que é que está dentro dessa métrica? Vão ser considerados, ali para o meu cálculo, todos os bolos produzidos que chegaram à etapa de assar. Porque imagina, se ele nem chegou à etapa de assar, por exemplo, eu não posso considerar ele, porque ele nem chegaria a ser queimado, né? Então, não precisaria considerar, tá? Então, se eu, por exemplo, esqueci de misturar algum item ali do bolo, que é uma etapa bem antes da etapa de assar, eu não preciso considerar isso no meu indicador. Então, se eu fiz 100 bolos e 10 desses bolos só chegaram até a etapa de misturar ingredientes e não passaram disso, por algum motivo não faltou ingrediente ou misturou ingrediente da forma errada, eu não devo considerar ele no meu indicador. E o que isso se torna? Quando a gente deixa de considerar algo no nosso indicador. Isso mesmo, é o próximo item aqui. Ele se torna um expurgo. Bolos que não chegaram à etapa de assar. Ele se torna um expurgo, porque é algo que não vai influenciar no meu indicador, que não pode interferir ali, que não vai interferir no meu processo, né? Naquela etapa ali do meu processo. Então, não precisa ser considerado. Vocês não precisam justificar algo que nem chegou à etapa que o indicador monitora, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Cada caso é um caso, cada indicador tem que ser avaliado, ok? Cada métrica precisa ser estudada. Nesse caso aqui, vocês entenderam comigo que não é necessário, ok? Eu considerar no meu indicador os bolos que nem chegaram na etapa de assar. Se eu estou falando que o meu índice é de bolos queimados, se ele nem chegou à etapa de assar, como é que eu vou considerar ele no meu indicador, ok? Tipo de indicador. Que tipo de indicador é esse? Lembra quais são os tipos? É operacional, é financeiro, é processual. Esse é um indicador da área de produção, né? Então, esse é um indicador operacional, ok? E a frequência de medição? Bom,
A frequência de medição aqui é uma frequência mensal. Todo mês eu vou puxar esses dados. Um dos dados é o total de bolos queimados e o outro dado que eu preciso é o total de bolos no geral que chegaram até a etapa de assar, ok? Confirmado? Bom, vocês viram como é simples criar indicadores? Depois que vocês mapearem os processos, identificarem os riscos e a partir desse ponto vocês determinarem quais riscos são críticos aos seus processos, fica bem fácil de determinar os indicadores, não é mesmo? Um outro ponto é o DNA. E o DNA é um outro ponto bem simples de se desenvolver. Uma vez que você conhece cada um dos itens que compõem o DNA do indicador, né? Então fica bem fácil de se produzir. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula, tá?